Questão 68. Em quais números a seguinte função g é derivável, né? Essa é a primeira parte. Depois dê uma fórmula para g' e esboce o gráfico de g e g'. Muito bem, muito bem. Então, dada essa função, g de x está te perguntando em quais números ela é derivável. Olha só, para todo x menor do que zero, ela é derivável. Para todo x no intervalo aberto de 0 a 2, no intervalo aberto de 0 a 2, ela também é derivável. E para todo x maior do que 2, ela também é derivável. Onde estão os possíveis problemas? Em x igual a 0 e em x igual a 2, tá? Em x igual a 0 e em x igual a 2. Bom, o que eu devo fazer para responder, para a gente descobrir se a função é derivável em 0 ou não? A ideia é usar o seguinte teorema, ó, g' de 0 existe se e somente se os limites à esquerda, ou seja, a derivada à esquerda e a derivada à direita existirem e forem iguais. Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a derivada à esquerda de 0, depois a derivada à direita de 0. Se forem iguais, existirem e forem iguais, você vai responder, sim, a função é derivável em x igual a 0. Caso contrário, não. Tudo bem? Então, bom, depois a gente faz a mesma coisa com x igual a 2. Então, vamos lá. O que é, por definição, a derivada à esquerda de 0? A esquerda de 0 é o limite. Quando o h tende a 0 pela esquerda, de g de 0 mais h, menos g de 0, isso tudo sobre h. Isso vai ser o quê? Limite. Quando h tende a 0 pela esquerda, de quem? Aqui vai ficar o g de h, né? G de h. Veja bem, eu estou fazendo o h se aproximar de 0 por valores menores do que 0. Então, os h's considerados são números negativos. Então, vou ter aqui, ó, g de um número negativo. Se esse número é negativo, eu vou usar essa lei de associação, olha, 2x, tá? Então, o g de h aqui no caso vai ser 2h. 2h menos o g de 0. Opa, se x é 0, a lei de associação é essa aqui também, né? O g de 0 vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0, né? Sobre h. Pouco mais, isso vai ser o limite. Quando o h tende a 0 pela esquerda, aqui eu vou fazer um pouquinho direto, tá, pessoal? Vai ficar 2h menos 0 vai dar 2h. Dividido por h vai dar 2. Limite de uma constante quando h tende a 0 pela esquerda dá a própria constante, né? Dá 2. Tá, então, o que isso está me dizendo? Que a derivada à esquerda de 0, dá 2. Agora eu vou calcular a derivada à direita de 0, que vai ser o g' de 0 mais. O que é isso? É o limite. Quando h tende a 0 pela direita, de g de 0 mais h, menos g de 0, isso tudo sobre h. Bom, pouco mais, isso é limite. Quando h tende a 0 pela direita, olha, aqui a gente vai ter o g de h, né? 0 mais h dá h, o g de h. Como eu estou fazendo o h se aproximar de 0 por valores maiores do que 0, esses h's considerados são positivos e próximos de 0. São positivos e próximos de 0. Então, essa é a lei de associação que eu vou usar, ó, porque aqui é para x é positivo variando de 0 a 2. Como aqui o h é positivo e próximo de 0, essa é a lei de associação. Então, o que vai ser o g de h? Substitui aqui o x por h. Vai ficar o quê? 2h menos h ao quadrado. Limite de 2h menos h ao quadrado. Isso tudo, ainda menos o g de 0. Opa, estava esquecendo aqui do g de 0. G de 0, ó, quando x é 0, o g de 0 vale 2x. E 2 vezes 0 dá 0. Sobre h. Tá? Isso vai ser igual a limite. Quando o h tende a 0 pela direita, no numerador a gente vai obter aqui 2h menos h ao quadrado. Esse menos 0 aqui você pode excluir. Então, colocando o h em evidência, vai ficar assim, ó, 2h dividido por h vai dar 2. Menos h ao quadrado dividido por h vai dar h. Isso tudo sobre h. Muito bem, muito bem. E aí, vamos ganhar um tempinho aqui, pessoal? Olha só, você já pode cortar esse h com esse, vai sobrar o quê? Limite de 2 menos h quando h tende a 0 pela direita. Para você calcular esse limite, basta substituir o h por 0. Então vai ficar 2 menos 0, que dá 2. 2 menos 0 dá 2, tá?
Então, o que está acontecendo? O limite à esquerda e o limite à direita são iguais. Ó. G' de 0 à esquerda e G' de 0 à direita são iguais. Logo, a função é derivável em x igual a 2. Em x igual a 0. A função é derivável em x igual a 0. Muito bem. Agora, a gente deve verificar se ela é derivável onde? Em x igual a 2. Pela mesma linha de raciocínio. Vou calcular o G' de 2 pela esquerda e o G' de 2 pela direita. Vamos lá. G' de 2 menos. O que é isso? É o limite, quando h tende a 0 pela esquerda, de g de 2 mais h menos g de 2, isso tudo sobre h. Estou usando aí a definição de derivada à esquerda e derivada à direita. Então, um pouco mais. Isso vai ser igual a limite, quando h tende a 0 pela esquerda, de quem? Olha só, vamos lá. Eu estou fazendo o h se aproximar de 0 por valores menores do que 0. Então, esses h são negativos. Portanto, 2 mais h vai ser um número menor do que 2. Próximo de 2, porém, menor do que 2, tá? Então, esses 2 mais h vão estar nesse intervalo, ó. Menor do que 2 e próximo de 2, tá? Qual é a lei de associação? É 2x menos x ao quadrado. Ou seja, o g de 2 mais h vai ficar o quê? 2, que multiplica 2 mais h, ainda menos 2 mais h ao quadrado, tá? O que é isso? É o g de 2 mais h. Agora, menos o g de 2. O g de 2, quando o x é 2, olha só, a lei de associação é 2 menos x. Então, o g de 2 vai ficar o quê? 2 menos 2 dá 0. Menos 0. Isso tudo sobre h. Bom, o que vai dar isso? Eu vou fazer um rascunho aqui, pessoal. Vou desenvolver isso aqui, vamos ver, só para a gente ganhar um espaço, tá? Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes h vai dar 2h. Aqui um produto notável. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado do 4. Como tem o menos do lado de fora, menos 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4h. Como tem o menos do lado de fora, menos 4h. Mais o quadrado do segundo, mais h ao quadrado. Novamente, como tem o menos do lado de fora, menos h ao quadrado. Isso tudo sobre h. Ó, esse com esse vai embora. 2h menos 4h vai dar o quê? Menos 2h menos h ao quadrado sobre h. Aí você pode colocar... Tá, então tá. Isso aqui vai ser igual a limite, quando h tende a 0 pela esquerda, de menos 2h menos h ao quadrado sobre h. Aqui a gente vai ter que fazer um pouco mais direto, né? Tá, vamos continuar aqui então. Isso aqui, quando você colocar o h em evidência, 2h dividido por h vai dar menos 2, né? Menos 2h dividido por h dá menos 2. Menos h ao quadrado dividido por h vai dar menos h sobre h. Então, esse corta com esse, vai sobrar no fundo aqui o quê? Limite, quando h tende a 0 pela esquerda, de menos 2 menos h. Basta substituir o h por 0, né? Quando você for fazer essa continha. Então, esse limite aqui dá menos 2. Pronto. A derivada à esquerda de 2 dá menos 2. Vamos ver o à direita agora. Que vai ser o g' de 2 mais. Por definição, é o limite quando h tende a 0 pela direita, de g de 2 mais h menos g de 2, isso tudo sobre h. Isso vai ser igual a limite quando h tende a 0 pela direita, g de 2 mais h. Eu estou fazendo o h se aproximar de 0 por valores maiores do que 0. Então, 2 mais h é maior do que 2, porém próximo de 2, né? Maior do que 2. Então, essa é a lei de associação que a gente usa, né? X maior ou igual a 2 é o 2 menos x. O que vai ser esse, então? O g de 2 mais h vai ser 2 menos o 2 mais h. Para você calcular o g de 2 mais h, substitui esse x aqui por 2 mais h. Então, tá aqui, 2 menos 2 mais h. Menos o g de 2. Opa, o g de 2, quando x igual a 2, essa é a lei de associação. Vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Isso tudo sobre h. Pouco mais, isso vai ser igual a limite. Quando h tende a 0 pela direita, de quem? Aqui vai ficar 2 menos 2 menos h sobre h, né? Esse aqui vai ficar menos 2 menos h, isso. Aí esse vai embora com esse, vai sobrar o quê? Limite
Quando h tende a zero pela direita, de menos h dividido por h vai dar menos 1. E menos 1 é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite à direita está dando menos 1. Então, a gente vai concluir que a função não é derivável em x igual a 2. Ela é derivável em x igual a 0, mas não é derivável em x igual a 2, tá? Se a gente tivesse que responder esse item aí, para quais x a função g é derivável? Para todo x no intervalo de menos infinito até 2, união 2 até mais infinito. Essa escrita aqui você exclui exatamente o 2, né? Porque nós discutimos que x menor do que 0, a função é 2x, é derivável. X entre 0 e 2, a função é 2x menos x ao quadrado, é derivável. Tá? X maior do que 2, a função é 2 menos que é derivável. O problema era no 0 e no 2. Em 0 nós verificamos que ela é derivável, beleza. Porque os limites laterais aqui deram iguais. Agora em 2, a função não é derivável, porque os limites laterais deram diferentes, ó, deu menos 2 e menos 1. Então, respondendo a primeira parte, ela é derivável nesse intervalo aí. Tá bom? O que mais ele está pedindo? Dê uma fórmula para G' e esboçar o gráfico de G e G'. Então tá. Vamos lá. Já vamos escrever a fórmula aqui para G'. Isso está me dizendo que G' de x vai ser igual a quem? Vai ser igual a quem? Ó? Vai ser 2 se x for menor do que 0. Se x for menor é igual a 0, né? Porque o G' de 0 aqui a gente está observando que deu 2. Ó. G' de 0 deu 2, tá vendo? Então vai ser 2 se x for menor ou igual a 0. Ela vai ser o quê? A derivada de 2x menos x ao quadrado vai ficar 2 menos 2x, se o x estiver variando nesse intervalo, se 0 menor que x, que é menor do que 2. E o que mais? Ela vai ser 2 menos... A derivada aqui vai dar menos 1, né? Menos 1 se x for maior do que 2. Ah, professor, mas aqui tem um maior igual a 2. Por que aqui a gente vai colocar só maior do que 2? Pelo seguinte, porque nós verificamos que ela não é derivável em x igual a 2. Então a gente tem que tirar aqui do domínio, né? Tá? Bom, agora o gráfico, né, de G e G'. Vamos esboçar aqui o gráfico de G. Então, G vai ser 2x se x menor ou igual a 0. Então, se x igual a 0, o G de x vai dar 0. Agora, se x for menos 1, por exemplo, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, né? Então, menos 1, menos 2 aqui. Pronto. O desenho não está ajudando muito, mas o que vale é a intenção. Pronto, aqui está o gráfico de G para x menor do que 0. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, não vai continuar a reta à direita? Não, porque a lei 2x é válida para x menor do que 0. X menor do que 0, tá? Então, por isso que a gente está fazendo só essa parte aqui. Agora, 2x menos x ao quadrado. Isso aqui vai ser, o gráfico vai ser uma parábola com cavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, e vai ter como raízes o 0 e 2, olha só. 2x menos x ao quadrado igual a 0. Coloca x em evidência, vai ficar 2x dividido por x vai dar 2, menos x ao quadrado dividido por x, vai dar o quê? Menos x. Então daqui você vai ter x igual a 0, ou 2 menos x igual a 0, de onde vem x igual a 2. Então, o gráfico de 2x menos x ao quadrado, parábola com cavidade voltada para baixo, vai tocar o eixo x em 0 e em 2. Mais ou menos aqui assim, 0 em 2. Tá? Que mais? Então vem aqui assim, né? Vamos lá, vamos fazer um esboço só. Qual é o intervalo aqui? De 0 a 2, exatamente de 0 a 2. Para aqui. E aqui vai ser 1, né? 2 vezes 1 dá 2, 1 ao quadrado é 1, e 2 menos 1 dá 1. Então aqui 1 e 1. Tá? Bom, agora continuando. 2 menos x se x for maior ou igual a 2. Então, se x for 2, aqui vai ficar 2 menos 2, vai dar 0. Opa, então vai coincidir aqui, você deixa a bolinha fechada, então aqui, ó. Tá? Agora vamos pegar um valor maior que 2, por exemplo, 3. Se x for 3,
Vai ficar 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1. Então, 3 e menos 1. Vou botar esse 2 aqui para cima. Pronto. Então, a gente observa que realmente ela é derivável aqui em x igual a 0, que nós fizemos na primeira parte, mas não é derivável em x igual a 2, porque aqui a gente tem uma espécie de um bico, né? Então, ele não é derivável aqui em x igual a 2. Tá, esse é o gráfico de G. Gráfico de G. Agora está pedindo para a gente esboçar o gráfico de G'. Então, tá aqui, ó. Vai ser 2 se x for menor ou igual a 0. Então, aqui está o 2. Função constante, tem por gráfico uma reta horizontal, tá? Não estou considerando a direita porque é x menor ou igual a 0. Que mais? Agora, 2 menos 2x, se o x estiver entre 0 e 2. Vamos fazer o seguinte, se x é 0, vai ficar 2 vezes 0 dá 0 e 2 menos 0 dá 2. Coincide aqui. Agora, se x for 2, 2 vezes 2, 4. Então, 2 menos 4, menos 2. Então, quando x é 2, vem aqui no menos 2, né? 2, menos 2. Só aqui com uma bolinha aberta, porque tem o quê? Menor do que 2, tá? E aí o gráfico da função 2 menos 2x é uma reta que passa por esses dois pontos, mas a gente considera apenas esse segmento aqui, ó. Pronto. Tá? Por fim, ela é constante e vale menos 1 se o x for maior do que 2. Aqui está o menos 1. Ó. Pronto, tá aí o gráfico de G e de G'. Aqui no gráfico de G', a gente observa que G' de 0, olha, existe e vale 2. Mas o G' de 2, nós mostramos que não existe, olha só. Não está aqui no domínio. Bolinha aberta, não consta aqui.